paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Colossenses, ou a carta que Paulo escreve à igreja de Colossos. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos já adiantados no primeiro capítulo e hoje vamos estudar do verso 12 até o verso 20 do primeiro capítulo de Colossenses, que é a profissão de gratidão que Paulo dá não só aos colossenses, mas também a Deus. Ele começa falando de que ele está bastante agradecido, né, exatamente pela aliança que esses colossenses têm com o Senhor. Né? Na verdade, ele dá graças, a partir do verso 12, né, que fez idôneo os colossenses para participar da herança dos filhos da luz, ou seja, desta aliança, desta herança. Esta herança era uma expressão, né, essa linguagem, essa figura de linguagem, com referência à igreja do que ele chama de Novo Israel, desta nova aliança. Os crentes que participam desta nova aliança em Cristo ganham uma herança que era mais rica do que a herança dos filhos de Israel, dos hebreus antigamente. Por quê? Porque não era mais aquela Canaã, aquela terra dividida entre tribos. Era uma coisa só e muito superior, como nós vamos ver aqui na sequência. Eles estavam na companhia de Deus, na companhia daqueles santos de Deus, e eles estavam na luz. Eles já haviam abandonado as trevas. Santo aqui quer dizer o povo de Deus, segundo a antiga aliança. Então, Paulo, o que ele está falando? Ele vai afastar todo o ensino que estes hereges ensinavam para o povo, dizendo que haviam anjos que proporcionavam isso. Não. Quem proporciona isso é o próprio Deus. Deus é que nos liberta do império das trevas. Por que ele nos liberta do império das trevas? Ele nos liberta para nos salvar, para ter companhia, né? Nós termos companhia com Ele. Deus tira estas pessoas do jugo das trevas, do jugo do mal. E, portanto, aí ele tem esperança de que estes santos, o povo de Deus, o novo povo de Deus, trazido segundo a aliança, a nova aliança, eles tenham salvação. Então, o dizer de Paulo aqui, ele tem um sentido negativo e um sentido positivo. No sentido negativo, Deus liberta, portanto, ele tira. Subtração, ele tira do império das trevas. Ele tira das trevas o poder que o reino das trevas tinha sobre nós. Né? Os poderes malignos, a autoridade desses poderes malignos de Satanás é exercida. Portanto, nós somos retirados deste mundo. Portanto, nós não temos mais esta submissão a este mundo mal, a este poder mal que nos subjugava. E positivamente, existe um transporte. Então, se nós somos tirados
debaixo do jugo destes poderes malignos, onde é que nós estamos agora? Sim, nós estamos transportados para um outro reino, um reino do Filho do seu amor. Ora, quem é o Filho do seu amor, senão o próprio Jesus Cristo? Então ele nos transporta. E essa migração é uma migração, é um movimento espiritual. Ele não é físico, ele é espiritual. Os cristãos agora são admitidos no reino de Cristo, são admitidos na comunhão do povo de Cristo, são admitidos na presença de Deus. Então nós somos negativamente retirados de debaixo do jugo do mal, das trevas, e positivamente transportados para um reino, o reino do Filho do seu amor. E aí vem a chamada redenção. No verso 14 já nós temos a redenção. Por que força? A redenção aqui é pelo sangue que é derramado pelo Cordeiro Santo na cruz. A redenção é a libertação. A redenção é a nova vida. A redenção é uma experiência diferente, uma experiência de perdão. Então, tudo que havia antes, tudo que era de vida antiga, de império de trevas, de mal, de pecado, isto tudo vai, de fato, desaparecer, porque nós, então, abandonaremos a nossa vida antiga e ingressaremos numa vida nova, no império da luz, no reino da luz, e não no império das trevas. Tá? Então, qualquer ensino herético que fale que a salvação vem desta forma, daquela forma, é tudo errado. A única forma de nós obtermos salvação é através do perdão que foi adquirido a preço de sangue na cruz do Calvário. Então, o perdão é uma resposta moral, é uma resposta espiritual. Quando nós nos arrependemos e nos convertemos do nosso mau caminho, nós saímos deste império de trevas e ingressamos num império de luz. Esta é a redenção. Redenção, portanto, meu amado, é a libertação, é o início de uma nova vida que está livre do pecado e da ira de Deus. Bom, a partir do verso 15 até o verso 20, nós temos um hino. É um hino, um cântico de redenção. Em cujo centro desse hino, no centro desse cântico, está o que nós chamamos de teologia da cruz. Portanto, foi a cruz que obteve para nós a redenção, a expiação de todos os pecados feitos por Cristo no Calvário, na cruz. Ele como Salvador, ele como Cordeiro Santo. E este hino, estes versos, este cântico, ele está subdividido em 3 chamadas estrofes. Então, o verso 15 e o verso 16, a primeira estrofe, ela tem como objetivo saudar Cristo. Cristo, ele não é só o nosso Redentor, ele não é só aquele que nos salvou, como se isso fosse pouca coisa, né? Mas é além disso. Além da salvação, além do nosso resgate, Cristo é também participante da criação.
aquele que leva o universo à existência, aquele que guia o universo, o povo, as pessoas, né, ao seu destino. Então, nós temos pontos importantes aqui nesses dois versos que são a primeira estrofe. Primeiro, o efeito moral do Evangelho. O que é esse efeito moral do Evangelho? Esse efeito moral é lá no final da obra redentora de Cristo, termos a salvação das garras do mal. Nós somos retirados das garras do mal. Não é um processo assim, isso ia acontecer de qualquer jeito. Não, mas se você fizer essa receitinha aqui, fazer passo a passo isso daqui, você é salvo. Não. É um processo que implica no nosso arrependimento e na conversão do nosso coração a um caminho correto. Isto não é automático, isto não é inevitável, isto é feito e realizado pela cruz do Calvário. Portanto, o que está no centro da nossa salvação? No centro da nossa salvação está a obra redentora, a morte expiadora, de expiação, de salvação de Cristo que ele realizou lá na cruz. Então, Deus, ele vai se revelar onde? Em seu Filho, na pessoa do seu Filho. E este Filho, ele se fez carne, mas ele ainda tem em si a essência e o caráter de Deus. Portanto, Jesus, o Messias, aquele que nos salva, ele incorpora o caráter de Deus. Ele é feito à imagem de Deus, não uma figura plástica, 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 orelhas, 2 braços, 2 pernas. Não isso. Imagem aqui é muito mais profunda do que apenas o visual, quando a gente olha e vê, não, é uma pessoa. Né? Eu não confundo uma pessoa com um cachorro, uma pessoa com outro animal, é uma pessoa. Não é só essa representação plástica. Não, ela participa da substância de Deus. Ela participa da essência de Deus. Ela participa do caráter de Deus. Portanto, Deus se revela no seu Filho, sim, e esse Filho, esse Jesus, esse Messias, incorpora o caráter de Deus. Portanto, nós dizemos que ele é a imagem de Deus, porque ele está a nos revelar a essência, o caráter de Deus. Cristo não é uma cópia de Deus, não é um xerox de Deus. É uma projeção de Deus na nossa humanidade. É difícil para a nossa cabeça, que é limitada, é difícil para nós entendermos isso. Mas quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, nascido humano, ele traz em si uma essência divina. Portanto, naquele Jesus que era carne, que era humano e que estava com uma imagem humana, também trazia uma imagem, uma projeção da essência de Deus. Então é isto, este é o mistério aqui, ao mesmo tempo humano e divino, ao mesmo tempo os dois. Ele é chamado primogênito de toda a criação. Por que primogênito de toda a criação? Porque nós temos aqui a superioridade, a supremacia de Cristo. Cristo é aquele que tem o lugar de honra, de primazia, de destaque. Ele é o primogênito de toda a criação.
Porque nós, ao nos identificarmos com o Cristo que foi sacrifício por nós, ao nos identificarmos com o Cristo crucificado, sendo o Cordeiro que tira os nossos pecados, e ao nos identificarmos com o Cristo ressurreto, né, ressuscitado, nós lhe seguimos na criação. Nós somos, portanto, adotados na família de Cristo. Portanto, ele foi o primeiro. Ele foi o agente e senhor da criação lá no início. Façamos o homem. Né? No início era o Logos, certo? Ele é arquétipo de toda a criação. O que quer dizer arquétipo de toda a criação? Ele é o construtor de toda a criação. Portanto, a sabedoria que nós vemos nos provérbios, nós já vimos nos provérbios, que nós vemos em várias passagens da Bíblia, ela estava presente com Deus naquele momento de criação e que está presente com Deus desde a eternidade e que é existente antes do céu e da terra, estava ali também com Cristo e com Deus. Portanto, o primogênito de tudo, em sabedoria, logos, palavra, conhecimento. Na segunda estrofe, nós temos o verso 17 e o começo do verso 18. Portanto, a gente diz 18a. Ele vai repetir esse pensamento da atividade do Senhor, que é pré-existente. Cristo estava, né, na eternidade e estará na eternidade, portanto ele é eterno, como Deus é eterno, mas ele age também como princípio que unifica, que mantém junto. Ele é a cola de todo o universo. É ele que nos mantém em unidade. Por que que ele é que nos mantém em unidade? Porque ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça deste corpo. Então, não só esta preexistência a tudo que existe na criação, a cola disso tudo, o Senhor de toda a ordem criada, também porque nele subsiste todas as coisas, por ele ser o sustentador da criação. Interessante, amados, lá em Gênesis, né, quando Deus está criando o mundo, ele diz primeiro, façamos. E daí Deus fala, né? Faça-se isso, faça-se aquilo. Portanto, as coisas aconteceram, né, a partir do momento da palavra criadora de Deus. E João nos diz, lá no início do seu livro, né, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Algumas Bíblias estão traduzidas, no princípio era o logos. Portanto, verbo, o falar. Portanto, ele estava lá e ele, sendo o criador de todas as coisas, ou seja, porque as coisas se fizeram pela palavra, pelo verbo, é ele que sustenta, é ele que gruda, é ele que une todas as coisas. Nós já dissemos da soberania. Portanto, aqui, quando o Paulo fala o cabeça de todas as coisas, o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, né, quer significar ser ele o soberano, ser ele quem exerce o domínio, porque as coisas lhe pertencem, porque são seu corpo, que é a igreja. Finalmente, a terceira estrofe, ela vai do verso 18b, da segunda parte do 18, até o 20. E aqui o hino celebra o triunfo do Senhor, né, em todas as coisas, incorporando aquela palavrinha que os hereges falavam em termos de plenitude. Não, plenitude só existe uma, a plenitude divina. Portanto, aqui o plano de Deus vai ser executado a partir
de um agente, daquele que vai marcar o início do mundo. Quando ele ressuscita, a sua ressurreição, né, é o que faz com que o universo progrida, ande para a harmonia, para a execução dos propósitos de Deus. E qual é o propósito de Deus, meu amado? É a reconciliação. E aqui é interessante que Paulo agora, como ele está dizendo que é o primogênito, como assim primogênito se muitos homens já aconteceram? Então ele faz uma comparação com o primeiro homem. O primeiro homem, o que muita gente chama de Adão, e o segundo, que seria Cristo, o segundo Adão. O segundo Adão também foi feito à imagem de Deus. Também foi feito. E ele estava lá, no paraíso. Ele foi início de uma ordem antiga que estava condenada ao pecado, à morte, à decadência. Tanto é que eles foram expulsos do paraíso exatamente porque pecaram. Aqui, Cristo é o segundo Adão, o fundador de uma nova raça de homens. É o início de uma outra história, a história do povo salvo, a história do povo congregado a Deus. Portanto, Cristo é esse segundo homem. Essa vinda marca um novo princípio, uma nova história, né? O novo Adão é filho e imagem de Deus, assim como Adão também era, mas que caiu. Este Adão, este segundo Adão, como filho e imagem de Deus, ele não veio trazer a queda, não, ele veio refletir a glória divina de um modo sem igual, porque ele deixou da sua supremacia lá nos céus e ele veio habitar, se humilhou, se fazendo homem, morrendo, sofrendo por nós, para nos levar ao seu reino. Então ele veio nos buscar. Nele está a verdadeira plenitude, a plenitude de Deus. E é esta plenitude de Deus que Cristo habita. Portanto, Deus ele dá um plano de salvação no sentido de que a vitória de Cristo na cruz, a vitória ela vence todos os agentes malignos que poderiam estar nos dominando, como ele começa, né, como nós começamos o nosso vídeo de hoje. Deus expressa aqui a totalidade da sua atividade de salvação, de reconciliação. Amados, Deus reconcilia todas as coisas pelo sangue do seu Filho, do Cristo na cruz do Calvário. Cristo, ele constrói uma paz na cruz. O efeito da morte de Cristo na cruz é um feito de amor, dando um fruto para nós, uma vida humana que é tocada por Ele, abençoada, salva e que vai ter comunhão com Deus. Amém, amados? Bons estudos.